Agora eu quero falar com vocês sobre condições compostas. Na condicional anterior, eu falei, se o cara tirou nota tal, então faz uma coisa, caso contrário, faça outra. Simples assim. Agora eu quero fazer uma coisa mais encorpada, mais encadeada, né? Se porventura o cara atingir uma coisa, faça isso. Caso ao contrário, né, faça um outro tipo de avaliação. Se não tiver essa avaliação, faça outro tipo. Se não ao contrário, faça outro. Quer um exemplo? Olha só aqui na tela. Aqui na tela eu tenho, por exemplo, na minha carteira, eu tenho R$45. E eu tenho uma pizza que custa 50 e uma salada que custa 10. Eu vou verificar primeiro se eu tenho dinheiro para uma pizza. Se eu não tenho, eu vou verificar a salada. Se eu não tenho, eu vou passar fome. Essa vai ser a minha execução, certo? Então olha o código só aqui, ó. Primeiramente eu verifico se a minha carteira, o dinheiro da minha carteira, ele é maior ou igual ao dinheiro da pizza, que eu preciso para uma pizza. Se for maior ou igual, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente printar, vou comer pizza e ainda vai me sobrar, aí aqui no caso vírgula, cadê a sobra? Tem que calcular, né? Então vamos calcular a sobra. Eu vim para cá, sobra igual ao meu carteira menos pizza, né? Carteira menos pizza. Vai fazer um cálculo e vai alimentar a sobra. Alimentou sobra, traz sobra para cá, reais. Vai me sobrar tantos reais. Vamos executar? Ele não vai executar, não vai mostrar nada. Por quê? Porque eu tenho carteira menos do que a pizza. E se fosse 50 reais? Eu tenho 50 lá. Vou comer pizza e ainda vai me sobrar zero. Não sobrou nada, beleza? Só que vamos supor que, voltando à carteira de 45, eu queira, se caso não tenha, eu vou verificar se eu posso comer um x-salada, né? Então, nesse caso, eu uso um carinha aqui ó, chamado ELIF, né? ELIF, e eu faço a verificação. Se a primeira foi negativa, essa daqui, eu vou para a próxima. Na próxima eu verifico carteira, né? A carteira ela é maior ou igual a x salada? Sim ou não, né? Ah, beleza. Se ela for maior do que x salada, eu vou fazer exatamente essa mesma coisa aqui. Assim. Exatamente essa mesma... aqui. Exatamente essa mesma coisa aqui. Só que ao invés de carteira menos pizza, carteira menos x salada. E aqui embaixo na descrição, vou comer um x salada e ainda vai me sobrar tantos reais. Vamos ver. Vou comer um x salada e vai me sobrar 35 pila. Porque custa só 10 reais de salada. Beleza? Beleza. Só que se porventura eu tiver na carteira 5 pila, o que vai acontecer? 5 pila. Ó, 5 pila. Não vai mostrar nada, mas eu quero mostrar alguma coisa. Caso ao contrário, que é o nosso else, ou seja, else não precisa nada dizer o que é e o que não é. Caso ao contrário, eu vou simplesmente imprimir, escrevendo o seguinte, ó, não vai me sobrar reais nenhum, no caso, é o seguinte, ó, vou ter que passar só com água mesmo, né? Olha lá, vou ter que passar só com água mesmo. Então eu tenho a condicionante, eu tenho a primeira variante, né? E no caso, o caso contrário. Isso é super comum, pessoal, você ter no meio de um comando. Geralmente, né, o elif é quando você tipo assim, ó, vai fazendo o encadeado, né? O else é quando mesmo encadeado, né, não teve resultado nenhum, certo? E você pode usar sem o else, como você já viu, certo? Beleza, Joviano. Eu posso usar o elif sem if? Não. O elif ele é obrigatório você ter um if antes dele, porque senão, como é que eu vou fazer um elif sem if? Certo? Beleza. Joviano, posso usar igual eu fiz antes lá, colocando registrar dados? Claro que pode. Você sabe que pode. Que agora eu só vou explicar para você como que você faz a lógica desse encadeamento. Vamos fazer um encadeamento um pouco mais interessante agora. Vamos fazer aqui um encadeamento. Deixa eu pegar aqui essa minha outra aqui, as regrinhas. Ela vai ter o seguinte, ó. Ela vai ter uma outra função que vai ser a idade do aluno. A idade do aluno vai ser, por exemplo, aqui 10 anos. E nós temos aqui, para esse nosso segundo exemplo, nós temos como é que eu vou ser? Vou chamar de categoria. Não, porque eu posso chamar de sexo. Sexo igual a masculino. Certo? Beleza. Sexo masculino. E idade igual a 10. Vamos botar um Mzinho minúsculo, só para ficar mais tranquilo. Aí eu tenho uma regra que é mais ou menos assim, né? Se porventura o menino tiver entre 7 e 10 anos, ele faz parte do time A.
Se tiver entre 10 e 13, do time B. Se tiver menos que 7 ou mais do que 13, não vai jogar. Meninas, a mesma coisa. Aí existe uma coisa dentro do Python que é o operador AND, né? O operador AND. Ou seja, você pode comparar se tem duas coisas iguais. Por exemplo, o seguinte. Vamos vir aqui para baixo. Aqui assim, ó. Vamos dizer que o meu x é igual a 5 e o meu y é igual a 10. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. X, ele é maior do que 3, 2 no caso, and o meu y, ele é menor do que 100. Olha só o que ele vai responder. Ele vai responder para a gente que é true, ou seja, o meu x é maior do que 2, sim, and o meu y, ele é menor do que 100. Beleza? Vamos supor que eu quisesse, por exemplo, o seguinte, que eu tivesse o meu y é menor do que 9. Olha o que ele vai fazer. Ele vai dizer que é false. Por quê, pessoal? Porque a minha primeira condição é verdadeira e a segunda é falsa. O AND é o seguinte, todas elas têm que ser verdadeiras. Então, como uma delas é falsa, ele já vai dizer que é falso. Só que eu posso utilizar o operador OR. E o operador OR, ele faz o seguinte, se uma delas for verdadeira, então ele já vai retornar como verdadeira. Então, temos o AND e temos o OR. Só que quando o aluno começa a aprender o AND e o OR, o aluno automaticamente, vou pegar esse cara e botar para cima, ele automaticamente começa a querer enfiar isso aqui em tudo quanto é lugar. Então, esse exemplo aqui dos times, dos alunos, ele quer enfiar um monte de AND. Então, vamos lá. Quer ver o negócio? Se, porventura, o sexo do aluno for igual ao masculino, certo? And, né? Igual, né, pessoal? Igual ao masculino. And, no caso, a minha idade for maior ou igual, no caso ali, a 7, and a minha idade for menor ou igual a 10, então eu vou fazer alguma coisa. Então ele vai participar print time 1, time 1M de masculino, certo? E aí o aluno vai dizer o seguinte para mim, ok, else, né, é leaf, né, é leaf no caso, o sexo dele vai lá e faz tudo isso aqui de novo. O sexo for igual a masculino e a idade for entre 10 e 13, né? Então ele vai participar do time 2, né? Do time 2 masculino. E aí, para as meninas, vai fazer a mesma coisa. Só que, gente, aí começa a fazer um monte de condicional. E é isso aqui que a gente começa a precisar que seja encadeado. Vou mostrar para vocês, esse aqui é o jeito errado, tá? Esse aqui não é a forma. Então eu já vou apagar isso aqui tudo, daqui para baixo. Isso aqui eu vou apagar. Isso aqui eu vou quebrar para baixo, tá? Você já vai entender. Isso aqui eu vou deixar aqui. Primeira coisa, ele vai avaliar se é menino. Se é menino, ele vai fazer uma segunda verificação. Dentro do if. Se a idade for maior do que 7, certo? Se for menino, aqui ó, for menino, and a idade for maior ou igual a 7, então ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se a idade é menor do que 10. Ou seja, só vai entrar aqui meninos com idade maior do que 7. Certo? Até podemos fazer menor. And idade menor ou igual a 13. Limite mínimo e limite máximo. Se a idade for menor do que 10, o que eu vou fazer? Ele vai entrar no time 1A. Else, ou seja, caso contrário, ele vai entrar no time 1B. No caso, no time 2 masculino. Beleza. Uma vez que eu tenho isso, eu posso replicar para as meninas. Se o sexo for igual a feminino, a idade for maior do que 9, no caso das meninas, e elas vão até a 14, né? 9 até 14, 15. Vou botar 15, né? Então, se for menor do que 10 anos, não botei 11 aqui, se for menor do que 11 anos, então vai participar do primeiro time, caso contrário do outro. Vocês estão entendendo que é um if dentro do outro? Olha só a resposta. Primeiramente, ele verificou a idade 10, sexo masculino. Então, a idade 10, sexo masculino, é menor ou igual a 10, então ele imprimiu esse cara aqui. Beleza. Só que eu poderia pegar e dizer o seguinte, não, é o 11, né? Ele foi lá e colocou, é o time 2. Fosse feminino com 11 anos, ia para o time 1, no caso, por causa desse cara aqui, ó, olha o 11, a diferença da idade, tá vendo? Então, se fosse 20 anos
que ele ia fazer? Não ia fazer nada. Então, nesse caso que eu fiz aqui, se uma coisa, eu posso botar aqui um elif, né, pessoal? Ó, elif, tal coisa. E aqui no final, else, porque se não for nenhuma coisa nem outra, eu vou colocar print, essa pessoa não pode jogar. Pronto, essa pessoa não pode jogar. Por quê? Porque não entrou dentro das condicionantes. Então a gente tem que ter sempre em mente que a gente não é porque a gente sabe usar o AND que a gente vai fazer todas as condições com o AND. Não, você pode e você deve fazer elas de maneira agrupada. Tem algumas coisas que você avalia, como aqui o sexo masculino e o sexo feminino, aí você aplicou as condicionantes deles dentro do grupo, ok? E aqui dentro do grupo você sabe que você pode chamar aqui o penalzão e assim por diante, porque a gente já fez juntos isso anteriormente, certo? Falei para vocês aqui agora sobre a questão das condicionantes compostas. E deixa eu até ver se tem mais alguma coisa que tem que falar para vocês aqui agora. Não. E é isso, pessoal. Essas condicionantes compostas aqui, teste, 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 teste. Porque aqui tem muita coisa de lógica, tá? E tem uma coisa muito importante para finalizar aqui, que é a precedência. Então nunca esqueça que funciona dessa maneira aqui, ó. Você tem assim funcionando, certo? Ou seja, ele vai verificar aqui. Se aqui for verdadeiro, ele não vai fazer isso e não vai fazer isso, certo? Mas se, porventura, isso aqui for falso e isso aqui for verdadeiro, ele não vai fazer isso. Mas se, porventura, isso aqui for falso, isso aqui for falso, ele vai fazer essa última aqui, certo? Ele sempre vai de cima para baixo. Aonde ele encontrar a condição verdadeira, ele para de executar, certo? Vejo vocês agora na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre loops, repetição dentro do Python.